Amém? Abra vossas Bíblias, vamos estar lendo dois textos. Um é em Jeremias 35, e outro é a carta, Epístola de Tiago, no capítulo 1. Estaremos lendo primeiro Jeremias 35, do 12 ao 17. Jeremias 35, do 12 ao 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitarás instrução para ouvides as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebesse vinho, porém guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouviste. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazeis boas vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos e nem obedeceste a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Tiago 1, capítulo 1, a partir do versículo 21 até o 25. A palavra do Senhor diz assim: Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla-se ao espelho, ao seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Graças a Deus. Olhando, irmãos, para esses dois textos que nós lemos, fazendo uma analogia, observando, nós vemos que tanto Jeremias como Tiago, apóstolo Tiago, vem falar de somente o intuito de guardar a palavra do Senhor, de guardar os seus mandamentos, os seus princípios. Era isso que eles queriam lembrar. Vemos que Tiago, ele escreve ali sua carta aos apóstolos, que logo em seguida seriam dispersos, estavam ainda em Jerusalém. Como também Jeremias vem lembrar ao povo guardar os mandamentos antes do cativeiro e no cativeiro. Irmãos, olhando para essa palavra, eu vejo a rebeldia, a rebelião. Uma rebelião contra Deus. Ou seja, nós somos rebeldes. Uma palavra não muito aprazível, uma palavra não muito desejável para a igreja de hoje, mas uma realidade, uma verdade. Nós somos
rebelde. Se nós voltarmos um pouco atrás, desde a fundação ou na eternidade, não no nosso tempo, ou mais para ser preciso, no tempo de Deus, o tempo Kairos, que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Nós vemos, irmãos, que Deus ele não está preso ao nosso tempo. Ele está tanto agora, como no passado, como no presente, como no futuro. Então nós vemos, irmãos, que lá atrás havia os grupos de anjos que o adoravam, serafins, querubins, e neste meio havia Lúcifer, como os irmãos já conhecem, o anjo de luz, que se rebelou contra Deus. E ele foi jogado à terra, irmãos. Todo mundo já conhece bem essa história. O primeiro a se rebelar contra Deus foi lançado à terra. Então Deus agora faz o homem, sua imagem e semelhança. Gênesis 2:7. Vemos que ali ele faz Eva para estar junto, cuidando das coisas de Deus, o adorando. Nós vemos, irmãos, que ali eles estavam perfeitos, ouvia a voz de Deus, conversava com Deus todos os dias, estavam com a glória de Deus, estavam cheios de Deus. Mas porém, nós sabemos que carnal, como está escrito lá em Coríntios 2:45 e diante, eles estavam cobertos com a glória de Deus, mas lá havia a serpente, que simboliza Satanás, o primeiro a se rebelar contra Deus. Então ali eles persuadiram Eva, tanto Eva como Adão, eles vêm a pecar contra Deus, são expulsos, começa uma nova rebelião novamente contra Deus. Povo rebelde, são expulsos do Éden, são expulsos da glória de Deus. Agora eu vejo, amados irmãos, o povo novamente, o povo de Deus, o povo escolhido, a alcançar as nações, se rebela novamente contra Deus. Israel, um povo escolhido, um povo que Deus fez várias coisas, fez prodígios, fez maravilhas no meio deles, e voltaram a se rebelar contra Deus. Irmãos, quando eu penso a distância que nós estamos de Deus, o tanto que nós possamos estar perto de Deus, há um abismo, como há uma proximidade tão grande, tão perto de nós estarmos perto de Deus. Mas Israel se rebelou contra Deus. Veja que Deus ergue Moisés e arranca este povo de lá, passa ao Mar Vermelho, 3 dias já estão de novo desviados, já estão de novo se rebelando contra Deus. Veja, irmãos, que Deus faz sinais, irmãos, e o povo é ingrato contra Deus, e o povo é totalmente, se revolta contra Deus, ingrato. Hoje em dia, irmãos, nós estamos da mesma forma, ingrato contra Deus. Veja que o povo, chega um período que Moisés morre, Josué assume, mas continua a mesma dificuldade. Josué vem a falecer e entra o período de Juízes, 325 anos aproximadamente, mas o povo não está satisfeito com Samuel, o profeta, o juiz, eles queriam um rei, e Deus disse que um rei não seria bom, mas o povo queria, e vai ali, Saul, primeiro rei, que nem foi pregado ontem, 40 anos reinando, 1050 antes de Cristo começa a reinar Saul, 38 anos desviado, apenas 2 anos crente, irmãos, rebelde, se rebelou contra Deus, Agora veja, irmãos, Davi, 1010 antes de Cristo, quando ele volta, traz de volta a Arca da Aliança, se volta a Deus, mas Davi voltou a pecar, voltou a errar, voltou a se rebelar contra Deus, cometeu homicídio, adultério. Davi, irmãos, hoje, para a igreja de hoje, não poderia ser nenhum pastor,
Porque está escrito lá em Timóteo e Tito, que o homem, ele tem que ser de uma mulher só. Só que hoje em dia, como nós vemos por aí, é um tal de separa daqui, separa dali, terrível. Davi não servia, irmãos, para ser um pastor da igreja de Cristo hoje, por causa da sua rebeldia. É uma verdade que muitos não falam, é uma verdade que está oculta nos altares de Deus, mas é uma verdade. Veja, irmãos, que hoje em dia o povo não ora mais para casar, o povo não ora mais para estar junto. Achou bonitinho, achou legal, já começa namoro e por aí vai, por aí vai. Irmãos, hoje em dia nós vemos como está a decadência espiritual, como está a apostasia nos dias de hoje. Por quê? Por causa dessas coisas, por causa que o povo está se rebelando novamente contra Deus. Veja, há uns dias atrás estava falando de Deus a um jovem, e esse jovem falou que ele não tinha mais vontade de vir à casa de Deus, ele não tinha mais desejo, porque havia um sistema religioso sobre a casa de Deus. Isso é triste, irmãos, isso dói, porque nós sabemos que ainda há remanescente, mas infelizmente o sistema religioso está sucumbindo os fiéis, os que buscam a Deus, os que estão tentando realmente viver uma vida conforme Cristo quer que nós vivemos. Mas veja, irmãos, por volta de 970 a.C., Salomão assume o trono. Salomão, com suas 1000 mulheres, desobedece a Deus, se rebela contra Deus. 960 a.C., o templo do Senhor é terminado. Está lá o templo lindo, o povo vai ao templo adorar, o povo pega o templo, coloca ali como se fosse algo inabalável. Se rebela de novo contra Deus, irmãos, esquece de Deus novamente. 930, Salomão morre, o reino é dividido, reino norte e reino sul, 10 tribos ao norte e 2 ao sul, irmãos. Aqui entra a palavra que nós lemos sobre Recá. Jeremias vem lembrar o povo, vem dar exemplo ao povo. Olhe aos recabitas, seu pai disse a eles: não bebesse vinho, e eles guardaram este mandamento até os dias atuais, até os dias que Jeremias estava profetizando. Ou seja, irmãos, Jeremias está falando: lembra da palavra, lembra dos mandamentos. O ímpio guardou, porque nós não guardamos esta palavra, estes mandamentos? 200 anos não beberam vinho. Jonadab, seu filho, passou adiante e continuaram guardando. E hoje, irmãos, nós não conseguimos guardar mais os mandamentos do Senhor. Não conseguimos mais guardar a palavra do Senhor. Então Jeremias vem lembrar este povo. Lembra dos mandamentos, lembra dos princípios, lembra da minha lei. Veja, irmãos, que tanto os filhos de Arão, quando vão a fazer o papel sacerdotal, Nadab e Abiú, como foi pregado ontem aqui também, eles vão ao templo, ao tabernáculo, fazer o sacrifício. A Bíblia diz lá em Levítico 10, que eles vão com um pouco de vinho. O vinho, irmãos, hoje em dia, tá tudo pode. Tudo pode. Um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, um pouquinho de cada, um pouquinho de champanhe, por aí vai. E ali disse Deus a Arão: não beberei mais vinho, este mandamento serei perpétuo. Mas veja, irmãos, que ali ele entrava para prestar o sacrifício.
Era um sacrifício, papel sacerdotal, mas hoje não tem mais esse sacrifício. Hoje não tem mais, nós temos livre acesso. E o vinho hoje em dia está liberado a tudo que é lugar. Nós vemos hoje em dia pastores bêbados, embriagados, irmãos embriagados, falando que tudo pode. E é o mandamento do Senhor. É o mandamento, irmãos. Só que nós não queremos mais seguir esta palavra. Nós queremos seguir aquilo que nós pensamos que está certo. Aleluia. E nós temos que voltarmos, irmãos, a buscar a Deus. Voltarmos a seguir aquilo que Deus deixou desde o princípio, para que nós possamos andar e seguir a Deus. Então ele vem dar esse exemplo ao povo. Olhe para os recabitas, guarde os seus mandamentos. Cristo foi manifesto a nós. Cristo trouxe a sua lei a nós. Não a lei da carne, porque a lei da carne leva à morte, mas sim a lei do Espírito que leva à vida. E um dos maiores mandamentos do Senhor é amar ao teu próximo. Amar a Deus acima de tudo e amar ao teu próximo. Mas hoje em dia, irmãos, nós não estamos conseguindo amar mais ninguém. Mais ninguém. Então no versículo 15, vem dizer: e vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações. E não sigais outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei, a vós e vossos pais. Mas não inclinaste os ouvidos, nem me obedeceste a mim. Deuses, o povo idólatra. O povo formando, fazendo deuses para si. Irmãos, todos nós fomos criados para adorar. Todos nós fomos criados para buscar a Deus. Pode ver, quando um homem não tem a Deus, ele busca alguma coisa para adorar. Quando o homem ele não conhece ou não quer admitir que há um Deus todo-poderoso, ele cria algo para adorar. Veja que Freud, um ateu, ele diz que o ser humano ele tem a necessidade de crer em alguma coisa. Só que ele é ateu. Nós sabemos, irmãos, que a necessidade do ser humano é Deus. Nós sabemos que a necessidade do ser humano é se reconciliar com o seu Criador. E não somente buscar uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea, que passa, terrena. Então, meus irmãos, deuses, naquele tempo eles faziam seus terafins, seus ídolos. Hoje em dia, irmãos, quantos hoje em dia não têm os seus deuses dentro de casa? Quantos hoje em dia, irmãos, esquece de realmente adorar o Deus Todo-Poderoso? Estão criando deuses dentro de suas casas, deuses dentro de si mesmo, de si próprio. Seu ego, soberba, arrogância, pensando que somos melhores do que os outros, pensando que somos alguém, irmãos, nessa terra. Esquecemos do sacrifício de Cristo na cruz. Esquecemos que Ele veio a esta terra, se esvaziou e veio a esta terra morrer por nós. Quantas vezes nós não idolatramos uma casa, irmãos, um carro, um filho, um pai, parente, colocamos eles em primeiro lugar. Irmãos, não há pecado nem pecadinhos. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, que não seja Deus, já é pecado. Deus ele tem que ser o primeiro de tudo. Deus ele tem que ser o que nós almejamos a todo tempo. Mas isso é difícil, porque a nossa natureza é a natureza terrena e carnal. Essa natureza nossa ela tem que ser mortificada. Percebes, irmãos, que os recabitas eles guardavam todo tipo de lei, e nós também guardamos essas leis. Pode ver que nós obedecemos às ordens
civis, para dar um exemplo, o nosso trabalho nos dias atuais. Se é para nós entrar lá às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã nós estamos lá, e ficamos o dia inteiro, e fazemos hora extra, trabalhando no sábado, domingo, feriado, estamos cumprindo as ordens terrenas, mas as ordens de Deus nós esquecemos. As ordens de Deus, de nós buscá-lo em oração, deixamos de lado. De leitura da palavra, deixamos de lado. De jejum, deixamos de lado. Como é difícil, irmãos, fazer um jejum. Como é difícil, irmãos, buscar a Deus e esquecer as coisas seculares de nossa vida. Uma certa vez estava conversando com o irmão, eu pedi para ele vir numa oração. Este irmão falou que ele iria trabalhar, e eu falei para ele: irmão, não vai te atrapalhar no seu serviço? Ele me disse: irmão, o que me atrapalha é o serviço, é o trabalho, a servir a Deus. E nós estamos assim nos dias atuais. Muitas das vezes, irmão, o trabalho, estamos sufocados pelas coisas do mundo e não conseguimos servir realmente a Deus, buscar a Deus. Temos que estudar, temos que trabalhar, temos que fazer um monte de coisa, e Deus por último. Deus por último. Nós somos rebeldes, irmãos. Nós falamos que queremos a Deus, mas na verdade nós queremos a Deus só no momento que nós estamos livres. Quando nós temos um momento de folga, somos rebeldes. E é tempo de nós pararmos e refletirmos o quanto, irmãos, o quanto nós estamos longe de Deus. Voltando um pouco atrás, quando houve o ensinamento aqui, e o pastor falava sobre amar a Deus, e eu parando e pensando, irmãos, e eu prego, ensino, falo aqueles que estão perto de mim: se nós amássemos a Deus, pensa, reflete, se nós amássemos a Deus, o quanto nós amamos nossos filhos, meu Deus, só um pouquinho. Se nós amássemos a Deus enquanto nós amamos nossos filhos, irmãos, nós faríamos muito mais. Nós não seríamos esses crentes doentes de hoje, que qualquer coisa nós queremos sair da igreja, que qualquer coisa nós queremos se desviar, voltar para o mundo. Nós não seríamos, irmãos, esses crentes fracos de hoje. Esses crentes, irmãos, que qualquer coisinha fala que é prova. Irmãos, nós temos que voltarmos a Deus, esquecer tudo que é secular e nos entregarmos a Cristo. Eu não estou dizendo que nós temos que abandonar a faculdade, abandonar nossos empregos, não, irmãos, mas nós temos que nos dedicar mais a Deus, mais a Deus. Veja, irmãos, que Jeremias ele vem dar esse exemplo ao povo, mas o povo se rebela contra Deus. O povo não quis ouvir, irmãos. Então Deus ele tenta pela última vez, envia seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem dizer aqui em Tiago: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Teve uma irmã que disse que o ensinamento aqui é duro. Nossa, como é rigoroso, nossa, como é duro, palavra dura. Aí ela disse no final: mas no final tudo aquilo é verdade. Por quê, irmãos? No começo parece ser dura a palavra. No começo parece falar: nossa, esse irmão aí ele quer ser santo demais, esse irmão aí ele é radical demais. Mas não é, irmãos. Se Deus ele nos exorta,
exorta com longanimidade, para nós se achegarmos a Ele. E esta irmã me disse: nossa, que ensinamento duro, mas no fim é verdade, porque, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Não seria as minhas palavras ou do irmão, mas sim o Espírito. Porque, irmãos, o Evangelho hoje está camuflado. O Evangelho hoje, só Deus para ter misericórdia. Evangelho de prosperidade, de ajuda pessoal. O Evangelho, irmãos, é aquele que nos leva ao arrependimento, a pregar a palavra de Deus. Prego bem fixado, é para doer, irmãos, é para nós sentir o quanto precisamos de Deus, é para nós vermos o quanto nós estamos longe dEle, e o quanto nós temos que chorarmos por eles, irmãos, por Ele, e vermos nossos pecados, que nós não conseguimos se livrar desses malditos pecados, como está lá em Romanos 7, Paulo ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Somos assim, irmãos, nos dias atuais. Queremos servir a Deus, mas não conseguimos. Queremos nos prostrarmos perante o Senhor, mas há uma força maior querendo nos arrancar da presença de Deus. Irmãos, é tempo, irmãos, de nós se prostrarmos a Ele, irmãos, e falar: Senhor, olhe os meus pecados, Senhor, aqui estão os meus pecados, Senhor. Confessar, irmãos, e não praticar mais. Confessar a Ele e falar: pecado, suma da minha vida. Aleluia, como é difícil, irmãos, como é difícil, irmãos, porque há uma natureza pecaminosa em nós, mas essa natureza tem que ir embora, irmãos, porque quando Cristo ele for manifesto nas nuvens glória, Ele vai vir buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo Teu sangue. Então nós temos que cada dia nos purificar, nos santificar, porque sem a santificação jamais veremos a Deus. Não tem como, irmãos. E Ele vem dizer no versículo 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho ao seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Irmãos, quando nós paramos em frente a um espelho e olhamos, e olhamos, e olhamos, e ficamos alguns minutos ali olhando a Ele, parece que você não conhece mais, parece que é uma pessoa diferente, parece que é uma pessoa ali que você nunca viu, uma pessoa nova. Muitas das vezes é o pecado que faz assim com nós. Nós cometemos algumas coisas que nós não conhecemos, nós cometemos algumas coisas que nós falamos: meu Deus, isso não sou eu, mas é você, irmão, é a tua natureza que tem que sair, essa natureza carnal que tem que sair, o velho Adão que tem que sair de nós, irmãos, de nós, irmãos, de nós. Mas a Bíblia vem dizer: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Não está falando da lei, da velha lei, mas a lei de Cristo em nossas vidas, a lei que nos leva para a vida eterna, a lei que vem para nos salvar, nos tirar, nos arrancar deste mundo. Aleluia. E nisso persevera, não sabendo, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Como está escrito, irmãos, que Deus ele fez nós a sua imagem e semelhança em Gênesis. Como está escrito em Romanos 8, 29, que dantes Ele nos conheceu e nos predestinou a ser a imagem do seu Filho. Como está lá em Êxodo, irmãos, quando aqueles sacerdotes iriam ali, Êxodo 30, prestar um sacrifício, e ele olhava naquela bacia, naquela pia, onde refletia a sua imagem, irmãos,
Que a imagem venha refletir, não seja a minha, não seja do pecado, mas venha a ser a de Cristo em nossas vidas. Irmãos, esta é a imagem que tem que estar em nós, a imagem de Cristo. Não mais a imagem do Naldo, do irmão Naldo, mas a imagem de Cristo, irmãos. Que eu possa olhar no espelho e refletir, não mais eu, mas Cristo em mim. Ser mortificado, ser exterminado, morto esta carne, porque esta carne vai levar muitos para o inferno. Que nós possamos, irmãos, analisar, que nós possamos nessa noite falarmos com Deus. O meu maior medo, irmão, é nós tornarmos religiosos, porque o religioso, irmão, ele fala em língua. O religioso, irmão, ele é batizado, irmão. O religioso está todo domingo na igreja. O religioso, ele prega. Que nós não viemos ser religiosos, irmãos, mas que nós viemos ter temor de Deus. Que nós viemos servir a Deus, ouvir a palavra, guardar e praticar. Porque não adianta, irmãos, nós ter todo o conhecimento. Não adianta, irmãos, nós ter toda a sabedoria, ciência, mas não ouvir a palavra e praticar. Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Que nós possamos, irmãos, voltarmos a Deus e realmente praticar a sua palavra. Que Deus nos ajude a ficar nele. Que Deus nos ajude, irmãos, a buscar ele. Que Deus nos ajude a praticar a sua palavra. Que Deus o abençoe.